com você aqui em Romanos capítulo 1. Eu vou começar uma série de mensagens que nós vamos levar algumas semanas meditando sobre isso. O que eu vou falar com você em Romanos capítulo 1? Preste bastante atenção. Hoje eu começo contigo uma série de mensagens onde eu vou falar sobre as grandes lutas de todo cristão. Existem lutas que todos os cristãos vão travar. E essas lutas nós temos que vencê-las. E quais são as grandes lutas de todo crente, não importa quem eu seja, quanto tempo eu esteja na igreja? Cada reunião eu vou trazer uma mensagem para você entender isso. Hoje é a primeira lição, estou começando hoje esse estudo. Você pode pegar papel e caneta e anotando. Aí você vai anotando uma junto da outra, você vai ter todas as lições. Qual é a lição de hoje? A grande luta que todo cristão passa. Primeira grande luta que eu vou trazer para você hoje é viver pela fé. Isso é uma luta na vida do cristão. Por que, pastor, que viver pela fé é uma luta? E por que viver pela fé é tão difícil? Por que viver pela fé é um desafio? Porque tudo ao seu redor, a partir do momento que você acorda e coloca o pé no chão, tudo é natural. A vida é natural. Quem é que toma banho aqui? Metade? Amanhã é feriado, né? Tem uns que ainda dizem que tomam só no sábado e amanhã vão pular. Agora preste atenção, tudo na vida é natural. Você toma banho, você come comida? Você não tem uma TV na sua casa? Quem é que vai trabalhar aqui? Mesmo que seja só em casa, a pessoa trabalha, quem é que já pegou ônibus? O que é isso? É sobrenatural ou é natural? Quem é que sente fome aqui? Tudo isso é natural. Então, se você olhar, tudo que nos cerca, tudo que está ao redor, são coisas naturais. Você tem um sofá, você tem uma cama, você fala com uma pessoa, você ouve alguém. Então, tudo é natural, tudo me leva para o natural. E qual vai ser o meu grande desafio? Viver pela fé. Ir além do que eu enxergo, ir além do que eu ouço, ir além do que eu posso ver. Tudo que está ao meu redor é natural. Você vai no médico, isso é algo natural. Você ir ao médico é importante, às vezes até fazer um check-up, um exame de rotina. Você vai receber um resultado. Aquilo é natural. Agora, qual é o desafio? É viver pela fé. É ir além do que eu sinto, ir além do que eu enxergo, ir além do que eu ouço. Porque a religião, ela também nos criou para viver no natural. Porque na religião, para você acreditar que Deus te ouve, você tem que olhar para uma imagem. Senão você não acredita que sua oração vai ser ouvida. Você tem que segurar num rosário e fazer uma reza que alguém te ensinou, porque aquilo parece, alguém disse que funcionaria. Então a religião também me leva para o natural, porque para a religião, se eu não acender uma vela, o meu pedido, ou seja, ela está me levando também para as coisas naturais. Eu tenho que chegar num confessionário para pedir o perdão, porque eu não consigo acreditar que se eu orar, e eu não estou vendo Deus, mas Ele me perdoará. Então tudo na vida está me levando para o natural. Poucas coisas me ensinam a andar pela fé. Agora, a Bíblia é o livro que nos desafia. Esse é o desafio de todo cristão. Romanos capítulo 1, vamos começar no verso 16 e 17, você vai ler comigo. Olha o que diz a Bíblia Sagrada aqui para mim e para você em Romanos 1, 16. Por quê? A Bíblia diz assim, ó: não me envergonho do Evangelho de Cristo, diz a Bíblia. Pois é o poder de quem, pessoal? Coloque a mão na sua Bíblia e diga assim, diga a palavra, é o poder de Deus. Então, olha só, ele está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de quem? De Deus. Agora continue. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também de quem? Que eram a maioria das raças e etnias daquele período. Agora vamos para o próximo, que é o 17, onde eu quero chegar. Aí diz o verso 17 para nós, porque nele, está falando do Evangelho, da pregação, da palavra, se descobre a justiça de Deus. Pastor, o que é a justiça de Deus? Tudo que Deus fez por mim e por você, nós descobrimos no Evangelho, na palavra. Aí diz aqui, ó, de fé em fé. Pastor, o que é fé? Vamos lembrar aqui para você entender. Fé é toda a palavra que vem até o seu coração, porque a fé vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, o que é a fé? A fé é toda a palavra que veio ao meu coração. Toda a palavra que eu ouvi está no meu coração. Isso é fé. Então, o que ele está dizendo? Que no Evangelho
eu descubro a justiça, eu descubro tudo que Deus fez por mim. Quando Paulo está falando assim de fé em fé, Paulo quer dizer de pregação em pregação, de culto em culto, de reunião em reunião. Eu vou descobrindo a justiça, eu vou descobrindo tudo que Deus fez por mim. A cada culto, a cada mensagem, a cada pregação, cada vez que eu vou numa reunião, que eu ouço uma pessoa de Deus pregar. Agora, onde eu quero chegar aqui? O grande desafio de todo cristão. Qual é o grande desafio de todo cristão? Vamos lá, como está escrito, leia o final, o que diz? Mas o justo viverá da fé. Esse é o grande desafio. Por quê, pastor? Porque você tem 5 sentidos. Tudo que você ouve te leva para o natural. Tudo que você vê te leva para o natural. Tudo que você sentir te leva para o natural. O que você pode tocar me leva para o natural. Nós temos o olfato, o tato, o paladar, a visão, a audição, 5 sentidos. Tudo é natural. Você tem emoções. Quem tem emoções aqui? Todos nós temos. Você sente frio, sente calor, é uma sensação a respeito do tempo, do clima. Você tem emoções como raiva, como tristeza. Eu tenho que saber controlar a emoção da tristeza para que ela não me domine de uma forma tão grande que ela abra uma porta nos meus pensamentos e me leve para algo que muitas pessoas estão sofrendo com depressão. Todo mundo tem um pouco de preocupação, mas eu tenho que ter um equilíbrio em cada sentimento, em cada emoção que Deus me deu. Porque se eu deixar a preocupação ela começar a me dominar em excesso, ela pode se transformar numa ansiedade e isso pode me atrapalhar. Então tudo me leva para o natural. E qual vai ser o nosso grande desafio? Leia o final de Romanos 1,17. Mas o justo viverá do quê? Então a pessoa que aceitou Jesus, que é justa, foi justificada pelo sangue de Cristo derramado lá na cruz. Nós temos um desafio: viver da fé. Conseguir ir além do que eu sinto, além do que os meus pensamentos têm mostrado para mim, e além do que o médico falou, além do que o meu corpo muitas vezes vai me dizer. E muitas vezes o meu corpo vai falar para mim que eu estou doente, que há um problema a ser resolvido na minha vida. E como? Conseguir passar por cima disso e agir pela fé. Quando você toma uma decisão de andar pela fé, muitas pessoas vão dizer que você está ficando louco, que você está vindo na igreja demais, que você está ficando fanático demais. Muitos vão olhar para você e vão dizer: você é fanático, você é louco. Não, você está na igreja demais. Só que muitas vezes eu estou tomando uma atitude de fé e essa atitude vai me dar um resultado. Vai me trazer um resultado. Então, vamos lá de novo, como é que diz o final? Todo mundo. O justo viverá do que, pessoal? Como é que você está? Você tem conseguido viver da fé? O que você tem enfrentado nos últimos dias? O que tem acometido você? O que está te atingindo? Hoje Deus está chamando você para esse novo nível. É o desafio de todo cristão. E você tem que aprender. É uma vida nova. Nós viemos do mundo. O mundo nos ensinou a viver de um jeito. Agora está na hora de eu viver como Deus deseja. E o justo vive do que, queridos? Falar pela fé. Agir pela fé. E enxergar pela fé. Porque às vezes as pessoas vão ver uma coisa e você tem que ter o olhar de Deus. Enquanto Ezequiel só enxergava ossos naquele vale, Deus enxergava um grande exército. E eu vou ter que começar a ter a visão de quem? De Deus. Enxergar como Deus enxerga as coisas. Então esse é o nosso desafio. Por quê? Porque tudo me leva para o natural. Fé é ir além dos 5 sentidos. Por que é um desafio? Porque tudo está me levando para o natural. Tudo me leva para o humano. Fé também muitas vezes vai ser ir além da ciência. E muitas vezes é desafiar a ciência. Desafiar o pensamento humano. Porque o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, o que eu toco, tudo me leva para o natural. Então, se eu preciso viver pela fé, primeiro eu tenho que começar a entender o que é fé. Hebreus capítulo 11. Vai um pouco para frente na Bíblia. Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Vai lá com o pastor, se tiver uma caneta, vai anotando. Então, o grande desafio, eu estou começando por esse, é viver da fé. Esse é o grande desafio. Eu estou começando por esse desafio, que é o viver da fé. Agora, Hebreus capítulo 11, você vai lá comigo, eu vou começar a te explicar aqui
o escritor da carta aos Hebreus, ele escreveu algo muito interessante, trazendo para mim e para você uma definição de fé. E isso aqui vai nos ajudar demais. Eu quero que você preste atenção, pegue uma caneta para você anotar algo que é importante. Faz um rascunho no rodapé da página da Bíblia, que é bom que quando você for ler, ela já está destacado, tem a sua anotação ali, você vai botando as suas anotações, e essas anotações até te ajudam quando você estiver em casa meditando. Hebreus 11, todos acharam? Quando você for olhar o texto de novo, tem a sua anotação. Versículo 1, vamos ler com o pastor a definição de fé segundo a Bíblia Sagrada, a carta aos Hebreus. Hebreus 11, versículo 1, vamos lá, todo mundo. Ora! O que diz aí, queridos? A fé, então ele vai explicar. Primeiro, o que é a fé? Todo mundo. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Todo mundo olhe para mim, eu divido em duas partes, porque tem um E, faz a junção, é mais fácil você compreender. Primeiro ponto, firme fundamento. Ou seja, eu orei a Deus que eu quero ficar curado de determinado problema, determinada situação. Vamos falar de uma dor na perna. Só que eu clamei a Deus pela minha cura, orei, determinei, Senhor, pelas tuas feridas e tal, mas eu orei com tanta certeza que eu estou fundamentado, eu estou firme, eu creio naquilo que eu pedi. E eu tenho tanta certeza do que eu estou esperando. Levanta a mão direita e diga assim, diga, eu estou certo que Deus vai me curar. Fale com mais certeza, diga, eu estou certo, Deus vai me curar. Amém? Esse é o princípio da fé. Eu fiz uma oração e eu estou fundamentado, eu estou alicerçado, firmado nisso, e eu estou esperando, eu creio que Deus vai me curar. Você crê que Deus vai te curar? Então esse é o primeiro princípio, você vai compreender agora o que eu vou te falar. Então eu orei com tanta certeza, você já fez uma oração dessa? Você orou com tanta fé, tanta certeza que eu ainda não estou curado. A perna ainda está doendo. Você vai entender agora o que é fé. A minha perna direita ainda está doendo, mas eu orei com tanta certeza, com tanta firmeza, que eu estou fundamentado nessa oração, nada faz eu duvidar. Alguém pode dizer que não, mas eu não duvido, e eu tenho tanta esperança. Fé que Deus vai me curar. Eu tenho esperança que Deus vai me curar. Aí vem a segunda parte. Pega a sua Bíblia, que aí está escrito. Então, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Agora, segue em frente comigo. O que mais diz a Bíblia? Vamos todo mundo junto. E a prova das coisas que se não... Então, olhe para mim. Puxa uma setinha na sua Bíblia. Prova. Quando você for escrever aí onde está escrito prova, você coloque desfrutar. Aonde está escrito prova, pode marcar aí na sua Bíblia. Risque desfrutar. Marque essa palavra, você já vai entender o que eu vou te explicar agora. Olhe para mim. Então preste atenção que eu vou te explicar, que é importante. Então, qual é a primeira parte que eu te expliquei? Eu orei com tanta certeza que eu creio que Deus vai me curar. E eu estou esperando essa cura com fé. Eu sei que Ele vai me curar, eu sei que Ele vai me curar. Eu estou nessa certeza, olha agora. E a prova das coisas que se não... O que é prova? Eu consigo provar, é no sentido de conseguir desfrutar, no sentido de conseguir tocar. Eu tenho tanta certeza que eu orei, tanta certeza que Deus vai me curar, que antes de Deus me curar, eu já começo a provar o que eu não vejo. Eu já começo a desfrutar, a tomar posse da cura da minha perna. A minha perna ainda não está curada, mas eu já vou falar para todo mundo, eu já vou começar a arrastar ela, e eu já vou começar a provar, tentar mexer, mesmo que ela esteja doendo, eu vou tentando mexer, porque eu já estou desfrutando do que eu pedi. Eu tenho tanta certeza do que eu pedi, que eu já começo a desfrutar, ainda que eu não veja, ainda que eu não toque, e ainda que eu não sinta, ainda que ninguém tenha me dito nada, eu já começo a desfrutar da minha cura. Quem está entendendo? Então vamos facilitar, agora eu vou facilitar. Levante sua mão assim aos céus, bem alto comigo, para ficar mais fácil. Fecha assim com toda a força. Mas tem que ser forte, irmão, quase quebrar os teus dedos. Agora abre de novo. E diga com o pastor, diga a fé, agora segura. Diga agarra o invisível. Diga não solta. Agora vai botando no peito, diga até se tornar realidade. Você entendeu o que é a fé? Eu orei com tanta certeza que eu ainda não tenho a cura. Mas eu tenho certeza que Deus vai me curar. Que eu já começo a provar o que eu não vejo. A minha perna ainda dói, eu ainda tenho que puxar ela, ainda dói. Mas quando alguém me pergunta, como é que você está? Curado. Como é que está a tua perna? Está boa. Amém? Eu vou mexer, ela ainda dói, mas eu digo, você está curada. Eu vou mexer, ainda tenho dor, mas eu já digo que eu já estou
Eu começo a provar o que eu não vejo. Eu começo a desfrutar daquilo que eu ainda não tenho. Quer ver que é fácil? Bota a mão no bolso e diga assim, em nome de Jesus, eu tenho muito dinheiro. Viu como agora você já sorriu, ficou mais fácil o negócio? Quem é que não quer dinheiro, né? Ou seja, pela fé, eu já começo a desfrutar daquilo que eu ainda não tenho. Mas eu tenho fé, eu orei, eu tenho esperança que Deus vai me dar. Então isso é fé. O que é fé, pastor? É ir lá no mundo espiritual, é ir lá no invisível, agarrar minha cura, não importa o que vão me dizer, porque o diabo vai fazer de tudo para você soltar a sua oração, soltar a sua cura, desanimar, voltar atrás, mas você segura com fé. O corpo está doendo, mas você não larga a sua cura, até ela se tornar o quê? Realidade. Isso é a fé. Eu vou lá no mundo espiritual e agarro minha bênção. Alguém diz, esse emprego não é teu, mas você lá dentro de você diz, esse emprego já é meu, esse emprego já é meu. E às vezes a entrevista não foi tão boa, mas você está dizendo, esse emprego já é meu. Alguém diz, não, mas não é seu, e você fica na fé, é meu, você não larga. Daqui um dia vem uma ligação, pode vir que o emprego é seu. Porque a fé segura o milagre e não solta. O diabo vai fazer de tudo para você soltar a sua cura, soltar a oração que você fez, vai botar até a dúvida, vai dizer, você tem que orar de novo, mas eu tenho que agarrar aquela oração, agarrar com fé a minha cura, essa perna já está curada, o médico vai dizer, não tem jeito, mas eu vou ficar firme, dizendo que eu estou, e muitas vezes antes ele vai fazer um exame e vai aparecer a sua cura, porque a fé não solta, e você tem que segurar firme. Então nós vamos passar por desafios. Vamos comigo em Marcos 8. Por quê, pastor? Porque eu vou te mostrar que nem tudo, muitas vezes, vai acontecer de pronto na nossa vida. Algumas coisas você vai ter que continuar na fé, sem desanimar e sem desistir. Muitas vezes você vai orar, vai abrir os olhos e aparentemente nada mudou. Mas eu vou ter que continuar firme. Você entendeu? O que a fé faz? Ela faz o quê? Ela agarra o invisível e não solta até ele virar realidade. Marcos capítulo 8, vai lá com o pastor. É o segundo evangelho do Novo Testamento, é o evangelho de Marcos. Se você abrir no Novo Testamento é Mateus, o próximo livro que vai vir é o Marcos capítulo 8. Eu quero que você vá lá comigo. Faltou alguém? Se você precisar de ajuda, os obreiros te ajudam aí. Vamos lá, capítulo 8, vamos começar no verso 22. Então, nem sempre ocorre na hora, mas eu tenho que permanecer na fé. E se tem algo que a fé muitas vezes vai pedir de mim, pastor, o que a fé vai me pedir? A fé vai te pedir para você perseverar. É isso que a fé muitas vezes vai pedir para você perseverar, para você continuar. Pastor, tudo está dizendo que não, muitas vezes vai ser assim. Muitas vezes fé é ir contra a ciência. Fé vai ser contra os pensamentos. Fé vai ter que ser ir contra o que você sente. E esse é o grande desafio de todo cristão. Viver pelo quê? Pela fé. Vai ser um desafio, porque tudo tenta te levar para o natural. Aí diz aqui Marcos 8, versículo 22. Vamos lá com o pastor. O que diz sua Bíblia? Lê comigo. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um. Marca o que esse homem era. Marca aí com a tua caneta para te não esquecer o que ele era. Não ouviu o que ele era? Anote esse detalhe, isso é importante, a Bíblia tem detalhes. Ele era cego. Agora lê com o pastor. Ele era cego, e daí diz a Bíblia aqui, rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia, e cuspindo nos olhos, como se tivesse um propósito, como se fosse uma campanha, ungir, fazer, sabe? Jesus fez isso. E impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Agora, olha o detalhe. Primeiro ponto, quem é que orou por ele? Um discípulo ou Jesus? Você está na dúvida, irmão? Então lê o texto de novo. Quem é que orou por ele? Você achou aí? Não? Foi Jesus, tá? Desculpe. Aí diz aqui, ó, quando ele fala chegou a Betsaida, está falando de Jesus. Então não foi um discípulo que orou. Quem é que orou por ele? Jesus. E quem é que perguntou para ele? Você está enxergando alguma coisa? Quem é que perguntou para ele? Jesus, isso mesmo, obrigado. Vamos lá. 24. E levantando ele os olhos, disse... Presta atenção no que ele disse, marca aí com uma caneta, olha o que está escrito. Eu vejo os homens, pois os vejo como árvores que fazem o quê? Pastor, como assim árvore? Árvore é uma coisa grande, sabe? Em outras palavras, ele está dizendo assim, Jesus, eu estou melhor, eu era cego. Agora eu não estou mais cego, mas eu não estou enxergando perfeitamente. É como se a minha visão tivesse embaçada, ofuscada.
Eu estou vendo que é uma pessoa, mas eu enxergo um vulto, eu não estou enxergando. Então preste atenção. Muitas vezes a fé é assim. Nem tudo acontece humanamente naquele momento. Mas se eu permanecer na fé, se eu não olhar para trás, se eu não desanimar, se eu não desistir, o milagre vai ser completo. Amém? Tem coisas que Deus faz na hora, é um milagre. Tem outras que é um processo. E eu não posso parar, eu não posso desanimar, eu não posso desistir. Tem coisas que são um processo. Vai acontecer. Levante sua mão e diga, vai acontecer. Mas eu não posso desistir. Porque às vezes a pessoa veio na sexta, pastor, melhorou um pouco, mas acho que e ela desanima. Ela não vem mais. Ela, em vez de continuar, não o Deus que começa a obra, diz Filipenses capítulo 1, versículo 6, é o Deus que termina. Então tem coisas que é um processo que eu não posso parar, que eu não posso desanimar, eu não posso desistir, eu não posso olhar para as circunstâncias, porque se ele olhasse para as circunstâncias, quem orou por ele? Jesus. Mas o milagre não foi assim como ele esperava. Então nem tudo vai ser como eu espero, mas eu tenho que continuar firme. Às vezes a fé vai agir desse jeito. Só que eu tenho que continuar. E continuou, irmãos, continue, vamos lá? Aí diz aqui o versículo 25. Depois, o que Jesus fez? Lê comigo a sua Bíblia. Tornou a pôr-lhe as mãos aonde? E tem coisas que são um processo. Eu vou vir num culto, eu vou vir no próximo culto, eu vou vir no outro, eu vou fazer uma campanha, eu vou jejuar, eu vou continuar, eu vou ficar firme, eu vou continuar confessando a vitória, confessando o que a palavra diz, e o milagre vai chegar. Agora, Jesus tornou a pôr-lhe a mão nos olhos e olhando firmemente. Então você vai ter que fazer isso, você vai ter que ser firme. Porque talvez quando ele olhou, eu não sei como é que estava, mas ele ficou firme. Às vezes eu tenho que desafiar a minha fé. Às vezes o pastor vai dizer, mexe essa perna. Ela vai estar doendo e você vai ter que começar a mexer ela mesmo doendo. E quanto mais você mexer, daqui a pouco, como é que ela vai estar? Curada. Amém? Eu vou ter que botar a minha fé em ação. A fé sem obras é o quê? E Jesus disse para ele, olha. E ele olhou de novo. Só que agora ele olhou firme, olhou crendo. E eu vou precisar muitas vezes fazer isso. Ficar na fé. Dizendo, Deus, o Senhor já me curou. Agora, e ele olhando firmemente, continue. Como é que ele ficou, queridos? Ficou restabelecido. E já via ao longe, distintamente, quem é que ele via agora? Agora o milagre foi completo. Então, o que eu quero te mostrar com essa palavra? Nem sempre vai acontecer como eu quero e quando eu quero. Mas eu vou ter que perseverar. Eu vou ter que ficar firme na fé. Eu vou ter que estar determinado e vou ter que continuar. Não importa o que os outros vão dizer, não importa se os outros vão rir de mim. Se eu continuar e se eu perseverar, eu vou viver o milagre. E esse é o desafio de todo cristão, viver da fé. Agora, no mesmo Marcos, você está no capítulo 8, vai comigo para o capítulo 2. Volta um pouquinho para trás com o pastor agora, capítulo 2 de Marcos. Mesmo evangelho, só que agora é o capítulo 2, queridos. Vamos lá com o pastor, agora você vai perceber. Então eu te falei, muitas vezes o evangelho vai pedir para mim uma perseverança. E o que nós vamos ver aqui agora nesse texto? Que muitas vezes o evangelho também vai pedir para você uma decisão. Porque muitas vezes tudo vai se levantar contra nós. Tudo ao seu redor vai te dizer que não tem jeito. E o que eu tenho que fazer, pastor? Tomar uma decisão. E muitas vezes eu só vou ter duas escolhas. Ou eu paro por aqui, ou eu continuo. Ou eu vou permanecer na fé. E a melhor decisão que você toma é permanecer. Vamos lá? Marcos capítulo 2, versículo 1 diz, e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Está falando de Jesus, tá, queridos? E soube-se que Jesus estava numa casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E Jesus anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Agora preste atenção que nós vamos parar num pedaço do versículo 4. E não podendo aproximar-se dele. Por que eles não podiam se aproximar de Jesus? Por causa da... Então olhe para mim. Muitas vezes isso vai acontecer. Nós vamos ter que aprender a tomar uma decisão. Porque muitas vezes vão surgir no nosso caminho obstáculos. Vão surgir no nosso caminho motivos para que a gente venha parar, venha desistir. Mas o justo não tem que viver pelo natural. Não tem que viver pela circunstância. Não tem que viver pelo que cerca ele. Nós temos que viver pela
fé. Humanamente não tinha como entrar naquela casa, porque havia uma multidão diante da porta e nenhum daria espaço para que eles passassem com uma maca. Porque todos que estavam ao redor da casa e diante da porta também queriam um milagre. Eles não iam dizer, não, passa você na frente. Não, não, eu quero o meu milagre, eu vim aqui também de longe. Todo mundo queria milagre ali. E eles não dariam espaço para você passar com uma maca. Eles tinham tudo para parar. E na vida, quando você começa uma caminhada de fé, vão surgir vários motivos para você parar. Vários motivos para você olhar para trás. Vários motivos para você dizer, não foi dessa vez. Só que muitas vezes a fé vai exigir de ti uma decisão. E sabe qual é a decisão? Que mesmo que tudo esteja te dizendo que não é dessa vez, ou que é para você parar, o que você tem que tomar é uma decisão de continuar. Amém? Uma decisão de continuar, de seguir em frente e de dizer, eu não vou parar, eu vou até Jesus. E o diabo vai fazer de tudo para que você pare, para que você desista. Ele vai te dar vários motivos, ele vai te mostrar várias pessoas, ele vai te falar várias coisas, e eles tinham tudo para parar, para desistir, para largar aquele homem e dizer, não foi hoje. Só que a Bíblia diz que eles dão a volta pelo telhado, baixam a maca. E sabe qual é a primeira coisa que Jesus vê? Fé. A pessoa de fé, ela não para diante dos obstáculos. E você tem que ser essa pessoa de fé. Mesmo que o diabo faça de tudo para você desistir, a pessoa de fé, ela não vai parar. Continue comigo, diz o 4. Vamos lá na parte que paramos. E fazendo um buraco, eles baixaram o leito. Que isso, pastor? Faça o que você não fez. Pastor, eu ainda não jejuei, então jejue. Eu ainda não fiz um propósito. Faça alguma coisa que você ainda não fez para Deus. Entrar pela porta, todo mundo entra, mas está na hora de eu fazer um propósito. Não sei, pastor, eu vou fazer uma oferta diferente para Deus. Eu vou fazer não sei o quê, eu vou acordar de madrugada. Faça algo que você não fez. Porque entrar pelo telhado é alguma coisa que ninguém faz. Alguém aqui já entrou em casa pelo telhado? Sim ou não? Eu aposto que não, senão você nem estava aqui. A polícia passasse, você já estava em outro lugar. Ninguém entrou pelo telhado. Isso é uma coisa diferente. Então, às vezes, a fé, ela vai exigir de mim, de você, uma atitude diferente. Uma atitude de perseverar, de continuar, de não desanimar diante dos obstáculos da circunstância, irmão. A fé, muitas vezes, vai exigir uma decisão. E você vai ter que tomar uma decisão, dizendo, eu vou continuar. Amém? Por mais que seja difícil, eu não vou desistir. E qual foi a primeira coisa que Jesus viu, que Jesus notou? Versículo de número 5, todo mundo. E Jesus, leia a Bíblia comigo, o que Jesus fez? Vendo-lhes o que Jesus viu? Deus quer ver a sua fé. Deus quer ver você firme. Mesmo que tudo diga para você que não tem jeito. Esse é o maior desafio do crente. Qual é o desafio dele? Viver do quê? Quando o médico disser para você que não tem jeito, você continuar e dizer, eu vou continuar acreditando. Amém? Quando alguém falar para você não tem solução, você viver da fé e dizer, mas eu não vou desistir. Quando alguém disser, para de orar, e você falar, não, eu vou continuar orando porque eu creio. Quando alguém falar para você, não adianta, não tem jeito, você disser, pastor, eu vou seguir em frente. Amém? O que Jesus viu neles? Fé. E é para isso que serve a fé. É para os momentos difíceis. E esse é o maior desafio de toda pessoa. Porque vai chegar uma hora que o homem não vai poder fazer mais nada. E aí é o momento de você continuar caminhando pela fé. Vamos falar de um homem então, Romanos capítulo 4. Vai lá, que também teve que viver pela fé. Ele enfrentou um desafio tremendo na vida dele. Vamos lá, Romanos capítulo 4, queridos. Romanos, carta do apóstolo Paulo a Romanos. E você? Você tem conseguido crer no que você não vê? Esse é o desafio. Vencer os sentidos, vencer o natural, vencer o que a minha mente me diz e acreditar na palavra de Deus. Esse é o desafio do cristão, viver pela fé. Romanos 4, todos acharam? Nós vamos falar de um homem chamado Abraão. O Abraão na Bíblia, ele é conhecido como o pai do quê? Da fé. Por quê, pastor? Porque ele tinha tudo para não acreditar, ele tinha 99 anos de idade. A mulher dele tinha seus 89 anos. A mulher com 89 anos já está na menopausa, ela já está com um organismo diferente. O homem com 99 anos já está pendurando a chuteira, já está com outra situação. Irmão, humanamente não tinha como ter filho. Não tinha.
Era impossível. Como é que a mulher dele vai engravidar? Por mais que eles tivessem uma vida de casal, como que ela ia ter filho com essa idade toda, irmão? Quem tem mais de 50 aqui, levante a mão. Você está pronta para engravidar? Você está na fé? Ninguém imagina isso. Você pensa assim, não, pastor, não. Amém? Ninguém pensa, vou ter um filho. Quem é que tem mais de 60 aqui? Diga glória a Deus. Você também vai dizer, pastor, jamais. Agora você imagina, a mulher do Abraão engravidou. Porque para Deus não tem impossível. Como que isso aconteceu, pastor? Se chama fé. A fé faz coisas inexplicáveis. E você vai ter que aprender a andar pela fé, viver pela fé, falar pela fé. Porque a fé enxerga o que as pessoas não conseguem ver. E você tem que olhar todo dia e confessar o seu milagre. Por mais que você ainda não esteja vendo ele. Você vai falar pela fé. Pastor, minha perna está doente. Eu vou olhar para ela todo dia, vou passar a mão na minha perna e vou dizer, ela já está curada. Às vezes você tem um problema no joelho. Você tem que olhar para esse joelho todo dia quando você toma banho. Você tem um espelho no banheiro? Sim ou não? Todo mundo tem, irmão. Quem é que não tem, né? Um armáriozinho com espelho. Você vai olhar para o seu joelho e todo dia você vai passar a mão nele e vai dizer, joelho, você já está o quê? Porque a fé faz o milagre acontecer. E isso Abraão fez. A Bíblia diz que ele não olhou para o corpo dele. A primeira coisa você tem que parar de olhar para você. Ele não olhou para o corpo da mulher dele. Pare de olhar para os outros. Você tem que confiar no que Deus falou com você, na palavra que Deus te deu. Porque vão passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. E diz aqui, versículo 18, vamos lá. Esse homem teve um ato de fé. O 18 diz, o qual, está falando do Abraão, tá, queridos? Em esperança. Que esperança é essa, pastor? Pela fé. É isso que a Bíblia quer dizer. Ele creu contra a esperança. Você pode puxar uns tracinhos que é melhor. Qual é essa segunda palavra, esperança? Se refere ao quê, pastor? Se refere ao natural. Então, pela fé, dá para mudar assim para você entender melhor. Ele creu contra o natural, ou seja, o Abraão creu contra a natureza. Qual era a natureza? Que não tinha como ele ser feito filho, ser feito pai. Aí diz o qual esperança creu contra o que, pessoal? A esperança. Ele teve que crer contra o natural de que ele seria feito pai do quê? De muitas nações. Ele teve que crer contra a natureza, porque a natureza dizia que não tinha mais como ele ser pai. Conforme ele fora dito, o que Deus falou para ele? Então esse é o interessante, o Abraão segurou a palavra que Deus deu para ele. Olhe para mim, qual foi a palavra que Deus te deu? Segure essa palavra. Porque essa palavra que Deus te deu, ela tem todo o poder para fazer um milagre na sua vida. E você tem que segurar essa palavra, não soltar essa palavra e confiar nessa palavra. Porque tudo vai passar. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia para ele. Eu tenho que segurar a palavra. Agora vamos lá, continue. E ele creu contra a esperança. Vamos lá. E que seria feito pai, conforme foi dito. Assim será tua descendência. 19. Olha só, marca com a caneta. E não enfraqueceu aonde? Esse é o cuidado que tu vai ter que tomar. O inimigo vai fazer de tudo para enfraquecer a tua fé. Para tentar te convencer que não tem jeito, que não adianta. Mas quem crê vai viver um milagre. Quem é que quer viver um milagre? Você tem que crer. Aí diz aqui, ó, nem atentou para o seu próprio corpo. Pare de olhar para ti, para as tuas condições. Pois já amortecido, pois já era de 100 anos. E nem tampouco para amortecimento o ventre da mulher dele. Não importa o que o médico tenha dito, não tem como, o útero, as trompas, o ovário, não importa o que ele falou. Eu não posso olhar para isso e nem acreditar nisso. Eu tenho que acreditar na palavra que Deus me deu. E não duvidou da promessa. Para de duvidar do Deus que falou que pode fazer milagre na sua vida por incredulidade. Mas ele foi fortificado na fé, dando glória a quem? Começa a louvar a Deus, começa a agradecer a Deus, começa a falar pela fé, começa a dar glória a Deus. Obrigado, eu vou viver esse milagre. Eu creio que o Senhor já fez a obra na minha vida. Agora olha o que está escrito, segue em frente. E estando certíssimo, é isso que você precisa. A fé é uma certeza acima do normal. A fé é isso, é estar certíssimo, nada faz eu voltar atrás, não importa o que me diga, não importa o que eu vejo, não importa o que eu sinta. Bata no peito e diga assim com o pastor, diga certíssimo. Mais alto, diga com fé, diga certíssimo. Essa é a fé, irmão, é uma certeza fora do normal, eu tenho que estar certíssimo. Não importa o que me mostre, o que me fale, o Abraão estava certíssimo, ninguém fazia ele duvidar. E é assim que você tem que estar. Certíssimo, eu sei o que Deus fez, mesmo que a sua mente diga que não, você vai falar para você mesmo, eu sei o que Deus falou, eu vou ficar firme. Então, e ele estava certíssimo de que o que ele tinha prometido, continue, também era poderoso para quê, pessoal? Essa é a fé. Abra a sua boca e comece a chamar a existência. Esse é o nosso grande desafio. Tudo ao redor tentava levar o Abraão para o natural.
Mas o Abraão viveu pelo quê? Tanto é que ele é conhecido como o pai da fé. E esse vai ser o teu grande desafio. Você quer viver um milagre? Esse é o desafio. Você tem que começar a aprender a viver pela fé. O que é viver pela fé? É ir além do que eu vejo, ir além do que eu ouço, ir além do que eu sinto. É acreditar no que Deus falou. Levante a sua mão e diga assim com o pastor, diga a fé. Feche a sua mão e diga segura o milagre e não solta mais. Bota no peito e diga até se tornar realidade. E é isso que você vai ter que fazer. Falar pela fé, enxergar pela fé, ouvir pela fé e agir pela fé. Ficar na fé, irmão. Confessar todo dia, alguém vai dizer, você é louco. Não, você não é louco. A fé chama a existência. E esse é o seu grande desafio. Tudo ao seu redor quer afastar você de Deus. Tudo ao seu redor quer levar você a viver o natural. Só que eu e você temos esse desafio. Romper o natural e viver pela fé. Deus está chamando você hoje para viver milagres na sua vida. Para viver o que você ainda não viveu. Só que você vai ter que se desafiar. Parar de viver pelo que eu penso, pelo que eu acho, pelo que eu vejo e começar a viver pela fé. Vamos ficar de pé. Olá para você que está agora aí no meu canal, olha, é um prazer ter você, eu sou o pastor Luiz Vargas, você está aqui no meu canal no YouTube. Olha, se você puder, curta, comente, compartilhe esse vídeo com alguém para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Espero que esse vídeo tenha falado com você. Manda para 5 amigos, para pessoas que precisam ouvir essa mensagem e serem abençoados também.